Quando recebi um boletim da Sun Records, supostamente contendo um resumo de Orion, fato ou ficção, só pude rir. Alguém estava se divertindo muito. Alguém que era um gênio de marketing. Ou um brincalhão. Estava realmente ficando cômico. Contudo, era triste também. O romance Orion corria o risco de ser encarado como uma piada. Qualquer pessoa que o tenha lido sabe que é uma obra de ficção séria e sensível. Aquilo não podia continuar. Suspirei. Liguei para meu advogado. Bill, temo que Orion esteja sendo apresentado como uma paródia. Não fiz nada para isso, e não é o meu desejo. Li para ele o boletim promocional. Tudo sobre o cantor Orion vinha direto de meu romance. Meu trabalho de ficção tornara-se vivo, mas não por meio de um filme. Talvez alguém queira que seu livro seja levado a sério, sugeriu Bill. Mas quem? Não sei, Gel, respondeu Bill com tristeza. Não sei. Orion continuava a cantar. Comecei a assinar as primeiras edições. Tentei ver a situação de um ponto de vista positivo, mas invariavelmente terminava agastada. Orion estava fora do meu controle, e isso não me parecia moralmente certo. Recebi então outro telefonema. Era da presidente de um fã-clube de Elvis. Gel, quantos Orions existem? Perguntou a mulher. Prendi a respiração. Aquilo jamais terminaria? Respondi. Por que a pergunta? Acho que existem 2, disse ela firmemente. Acompanhei, literalmente, quase todas as turnês de Elvis pelo país. Na maioria das vezes, sentei-me nas primeiras filas. Naturalmente fiquei cativada por Orion, mas sabia que ele não era Elvis. Embora não tenha tanta certeza quando ouço algumas canções dos álbuns de Orion. Algumas dessas canções eu juro que são cantadas por Elvis. De qualquer forma, fui ver Orion para me lembrar de Elvis, mas acabei fisgada por Orion. Orion não está tentando ser Elvis, expliquei, sabendo que era verdade. Orion é Orion, e acho que deve ser aceito e julgado de acordo com seu próprio talento. Só isso. É verdade. Deixe-me terminar. Estava assistindo ao Orion e, num determinado momento, ele se retirou para beber água. Eu estava sentada perto do palco e vi manchas de suor sob suas axilas. Ele parou de cantar e disse alguma coisa como: Desculpe, pessoal, mas preciso de um copo d'água. Quando voltou, senti um choque. O homem que estava ali não era o mesmo que havia saído. Não havia marcas de suor. E ele só estivera fora de cena alguns segundos. Então ele começou a cantar. Como era característico em Elvis, suas nádegas formavam reentrâncias quando ele se virava. Esse novo Orion se virou, e eu vi as reentrâncias. Elas não estavam lá antes. Eu juraria sobre uma Bíblia que não era o mesmo Orion que havia saído de cena para beber água. Não pude explicar o fato. Tive vontade de chorar. Estava em estado de choque. Ele cantou mais algumas músicas, retirou-se para beber mais água, voltou e iniciou outra canção. Era o primeiro Orion novamente. Ambos tinham a mesma altura e peso, e com a máscara era difícil dizer.
as luzes e as mesmas roupas, o mesmo tudo, exceto as reentrâncias. Elvis estava muito gordo. Ainda que houvesse 2 Orions, parecem estar em ótima forma física. Você não conhece Elvis. Era como um ioiô com seu peso. Podia ganhar ou perder peso rapidamente. Essa é a verdade. Já se passaram mais de 2 anos. Qualquer pessoa poderia perder 22 quilos nesse período. Elvis poderia fazê-lo em 6 semanas. Ela honestamente acreditava que Elvis estivesse vivo. Para ela, na verdade, era ponto pacífico. Talvez James Bacon estivesse correto quando declarara haver muitos que acreditavam nisso. Honestamente, eu não sabia o que pensar. Só sabia que algo de extraordinário estava acontecendo e que, certamente, nenhum livro de ficção jamais experimentara uma aventura tão inacreditável. Enquanto o romance Orion vivia uma experiência em comum, o mistério em torno da morte de Elvis gerava novas perguntas. A partir do momento em que os fãs o viram morto, elas começaram. Quem estava no caixão? Fãs relataram que o corpo ali colocado não se parecia com o de Elvis, assemelhando-se mais a uma figura de cera. Desde quando Elvis tinha nariz achatado? Era uma pergunta. Outras questionavam o formato das sobrancelhas, afirmando que as de Elvis eram arqueadas, enquanto que a figura no caixão as tinha retas. Questionaram a forma do queixo e até mesmo dos dedos. Embora não fosse permitido tirar retratos, tirou-se um que apareceu na página da frente do National Enquirer. Tenho um exemplar da publicação e, concordo, a foto não parece ser de Elvis Presley. Os cadáveres, é claro, têm uma aparência diferente da dos corpos vivos. Até mesmo antes que Elvis fosse encerrado no branco mausoléu do cemitério de Forest Hill, a causa de sua morte era suspeita, embora oficialmente fosse registrada como um ataque do coração, associado à doença cardíaca hipertensiva com obstrução coronária. Ninguém acreditou. Palavras como drogas e câncer foram murmuradas. Houve imediatamente rumores de exumação do corpo e de que o relatório da autópsia e do médico legista tinham sido inadequados, enganadores ou fraudulentos. Depois da morte de Elvis, sua fama alcançara alturas além das expectativas humanas. 24 horas após sua morte, a RCA vendeu 20 milhões de álbuns com uma demanda esperada de 100 milhões. E de acordo com uma citação feita por Geraldo Rivera, no programa 2020 da rede de televisão ABC em 1979, Elvis Presley vendeu mais de 800 milhões de álbuns, o que significa que cada família na face do planeta poderia ter um disco dele. Sejam quais forem as cifras, parece que morto, Elvis está ganhando mais do que vivo. O que acho difícil de racionalizar é a ortografia do nome do meio de Elvis na lápide dos Jardins da Meditação. O nome de Elvis sempre foi uma fonte de interesse, especialmente naqueles primeiros anos em que ele era um desconhecido. Os que estavam no poder sugeriram frequentemente que Elvis mudasse de nome. Afinal de contas, a época era de James Deans e Rock Hudson. Poderia um nome como Elvis Presley ter sucesso? Elvis defendeu seu nome, pois era o que seus pais haviam escolhido. Foi também para homenagear seu pai Vernon, cujo nome do meio era Elvis,
Ele tinha orgulho de seu nome, de sua herança e, como todos sabemos, era extremamente ligado aos pais. Brincar com o nome que seus pais haviam escolhido era impensável. Ele era Elvis Presley e o mundo teria que aceitá-lo como tal. Era também Elvis Aaron Presley. Jaz aqui a grande pergunta: por que Vernon errou deliberadamente a ortografia do nome do meio de Elvis na lápide, escrevendo-o como Elvis Aaron Presley, com 2 A? Em 1981, Albert Goldman escreveu em seu best-seller Elvis: bem antes de Gladys dar à luz, ela se convenceu de que teria gêmeos. Tão forte era sua crença que ela e Vernon escolheram nomes para os filhos não nascidos. Para conseguir o efeito espelho que estava procurando, ela distorceu a ortografia dos nomes dos gêmeos, fosse deliberadamente ou sem querer, por ignorância. Elvis Aaron foi grafado com um único A e Jesse Garon com um O, em vez do costumeiro I. Outros sinais de engenhosidade são o número equivalente de sílabas em cada nome e o equilíbrio para combinar um nome do Velho Testamento, Elvis ou Garon. A torção final no nó dos nomes ligava os garotos ao pai através de uma rima: Aaron, Garon, Vernon. Contudo, não era o vínculo com o pai e sim com o outro gêmeo que caracterizava a permanência. Gladys quis certificar-se de que, por toda a vida futura, Elvis Aaron, por exemplo, jamais pudesse escutar, falar ou ler seu próprio nome sem escutar na mente seu eco distante e sonoro, Jesse Garon. Final da parte 7. Elvis Forever.